Olá pessoal do nosso canal Aprenda Cloud. Hoje nós vamos fazer juntos aí a criação de um banco RDS, né, que é o banco de dados da AWS, que ele oferece um banco de dados como serviço, né, então você não precisa se preocupar com a manutenção, a administração de um servidor de banco de dados, porque a Amazon vai te dar um banco aí totalmente gerenciável, né? Ela consegue oferecer para você aí um hardware que você roda o seu banco de dados, a carga que for necessária aí para você rodar o seu banco de dados sem nenhum problema. E nesse vídeo eu quero ir além de outros que você vê por aí, tá? Nesse vídeo sobre RDS eu quero mostrar para vocês como criar um banco de dados MySQL rodando no RDS. Eu também quero mostrar para vocês como conectar esse banco de dados MySQL através do Workbench. Tá? Então a gente vai mostrar como usar um software para conectar esse banco de dados MySQL que a gente vai criar no RDS. A gente vai importar um arquivo, né, um arquivo de dados para esse banco de dados RDS. Vou mostrar para vocês como fazer essa importação para que nós possamos ter uma massa de dados aí para fazer um outro teste que eu acho que é o mais interessante deste vídeo que eu estou propondo para vocês, é conectar o Power BI. Então a gente vai conectar uma ferramenta, né, de BI nessa base MySQL do RDS, tá? Então, basicamente esse roteiro que nós vamos fazer nesse vídeo para agregar para vocês aí um valor de conhecimento que é não só criar o banco de dados, né, ter a disponibilidade no banco de dados MySQL, mas também o que fazer com ele, né? Na prática, nesse caso, a gente vai importar uma base de dados, importar uma massa de dados, para poder brincar, né, trabalhar com esses dados e principalmente conectando uma ferramenta de BI. Nesse caso, a gente vai usar o software da Microsoft, o Power BI, tá? Você poderia também conectar outros, também serve, né, para outros softwares de BI. A gente vai mostrar aqui qual é esse caminho para fazer isso, tá bom? Então vamos dar início a essa prática. Como vocês podem ver, eu já estou logado aqui no console de gerenciamento da AWS, com o meu login, né, minha conta. Então aqui agora eu vou procurar o serviço, né, RDS, que é o de banco de dados. Então você aí também no seu console, você procura esse serviço RDS, que é o serviço de banco de dados da AWS, né, um serviço gerenciável de banco de dados. Então aqui eu já estou, né, no dashboard, na tela principal do serviço RDS. Vejam, né, que é importante vocês notarem isso, eu estou na região norte da Virgínia. Tá? Então, o recurso que eu vou criar de banco de dados, estando selecionada essa região norte da Virgínia, será criado nessa região. Então, se você quer criar em outra, então atente-se a mudar essa opção para São Paulo, por exemplo, para você ter um banco mais próximo da região onde você está. Esse é o intuito aí de ter regiões, aproximar, né, o serviço do usuário, tá? Mas aqui, por questões aí de criar um lab mesmo, eu vou criar aqui no norte da Virgínia, tá bom? Outra coisa interessante é que você também tenha já a sua conta da AWS, né, que você tem aí um serviço gratuito por algum tempo, né? Quando você cria uma conta, você tem 12 meses de serviço, né? Então também dá para usar o RDS aí por algumas horas por mês, para que você possa também testar, experimentar e aprender a trabalhar com esse banco de dados, tá? Então vamos lá, aqui eu já estou no dashboard, ok? Eu vou aqui, só para navegar um pouquinho para vocês rapidamente, aqui do lado esquerdo eu tenho um menu do RDS, então tudo que envolve de funcionalidade do RDS eu encontro aqui desse lado, tá? Então o dashboard é o painel com todas as funcionalidades aí, pelo menos os atalhos para você acessar, tá? Eu poderia criar uma base de dados, restaurando, por exemplo, um backup que estivesse num bucket do S3, tá bom? Se você não sabe o que, não conhece o S3, nosso canal tem um outro vídeo aí que mostra como criar um bucket lá no S3, no storage da AWS, tá bom? Então, dessa forma aqui, eu conseguiria restaurar um banco direto lá do bucket do S3. Clicando aqui do lado esquerdo em Databases, vejam que eu não tenho nenhum banco de dados tão criado, tá? Então ainda não há nenhum serviço de RDS criado. Eu vou aqui então criar a minha primeira instância de banco de dados MySQL. Então eu clico no botão Create Database. Aqui ele me dá a opção qual método de criação eu quero utilizar, tá? Nesse momento aqui de criar o banco de dados. Então eu posso usar a criação padrão
uma criação mais fácil, ele me ajuda aí com algumas dicas para criar esse banco mais facilmente, tá? Mas aqui, como a gente quer aprender mesmo, né, desde o início e todos os detalhes, a gente vai marcar aqui esse padrão, tá? A criação, o método padrão. O engine, a gente vai usar o MySQL. Então aqui é algo interessante também para vocês verem, né? O RDS, ele pode trabalhar com o Amazon Aurora, que é o banco, né, da própria Amazon, tá? Que ele trabalha também com o MySQL e o Postgre, então ele é compatível com esses bancos, tá? Eu tenho o MySQL, eu tenho o MariaDB, eu tenho o PostgreSQL, eu tenho o Oracle, também o Oracle, e tenho o Microsoft SQL Server. Então vejo que nós temos aí 6 opções de banco para você criar, então, a sua instância de database, tá? Então nós vamos aqui no nosso vídeo criar como MySQL, tá? Como objetivo nosso é subir uma instância rodando MySQL. Então eu selecionei o MySQL, aqui eu escolho qual a versão do MySQL eu quero rodar. Então o padrão que ele já me mostra aqui no assistente é usar a versão do MySQL 5.7.22. Então nós vamos permanecer com essa versão. Se você quiser usar uma outra versão aí, fique à vontade, tá bom? Você pode usar a versão que você quiser. Aqui são os templates, tá? Esse banco de dados, ele é de produção, ele é de dev teste ou ele é um free tier, tá? Então, para que nós não sejamos cobrados, né, por esse teste que nós estamos fazendo aqui nesse momento, eu vou selecionar um free tier, tá? Então, a partir do momento que eu seleciono o free tier, ele vai me dar um hardware, né, um recurso de computação um pouco mais humilde, né, um pouco mais simples para poder rodar aqui, para que seja um nível realmente para nós experimentarmos, tá? Eu poderia criar uma instância como dev, né, developer aqui, ou produção, tá? Então ele me daria uma outra configuração de hardware capaz de suportar isso, mas como aqui o nosso intuito é apenas né, demonstrar como levantar uma instância RDS e depois conectar nela e conectar um Power BI também, nós vamos experimentar aqui o free tier, ok? Aqui no Settings eu tenho o Database Instance Identifier. Como eu vou identificar essa instância aqui, tá? Então eu vou colocar aqui como Lab 01, tá bom? Lab 01, para identificar esse banco. Aqui é o meu Master Username, né, que é os Credential Settings. Então é um usuário master do meu banco, tá? Eu vou manter ele como admin. Eu posso autogerar aqui uma senha para ele, tá? Então ele vai me mandar aqui no final do processo uma senha, ou eu digito uma master password aqui, tá? Eu vou colocar a minha senha, vocês também coloquem a de vocês aí para poder, né, de prosseguir, tá? Não esqueça depois dessa senha que a gente vai utilizar para conectar o MySQL Workbench e também o Power BI, então isso aqui é importante, tá? Então anotem aí também qual é essa senha que vocês estão utilizando. Ok, então aqui nós já preenchemos a parte de credenciais. Vamos agora para o tamanho da minha instância. Então, como a gente selecionou o free tier, ele vai me dar uma T2 micro. Então, é uma máquina com uma vCPU e 1 GB de RAM. Então, assim, é uma máquina bem humilde, tá? Então, não vai querer muita pretensão de rodar algo muito pesado, porque realmente é uma base rodando em cima de um recurso mais básico, tá? Isso aqui a gente pode mudar? Dá. Depois dá para a gente alterar isso aqui nas configurações, depois que a instância for criada. E agora a parte de armazenamento. Então eu posso escolher aqui um storage type, né, um tipo de armazenamento. No caso, eu posso escolher como um General Purpose, que é um SSD, ou um Provisioned IOPS, que é um disco onde eu provisiono, né, os IOPS, né, que é essa questão de leitura escrita do disco, tá, mais assim dedicada. E o General é um que não é dedicado. Então também tem essa questão de você escolher esse disco, tá? Aqui eu vou criar uma base, então inicial, o tamanho dela será de 20 GB, tá? O Storage Autoscale, então, ele vai provisionar aí um suporte de armazenamento que eu consiga ter uma alta escalabilidade. Então depois, se eu precisar de mais disco, só vir aqui, eu vou adicionando mais. E também a questão dele gravar em mais aí mais de um disco dentro do storage do serviço da RDS, tá? Aqui os thresholds também, né? Tenho aí, ele vai me eu posso aplicar isso, ele vai me alarmar esse autoscale, né, para poder eu conseguir monitorar isso.
ele não me dá aqui, como é um free tier, ele não me dá a opção de disponibilidade e durabilidade. Então, eu poderia, por exemplo, colocar em multi-AZ. Então, o meu banco de dados ele poderia estar replicando para uma outra zona de disponibilidade da Amazon. Essa questão de zona também, eu tenho um outro vídeo no canal Aprenda Cloud, inscreva-se lá, que você também vai aprender o que é as regiões da Amazon e também com relação às zonas de disponibilidade, ok? Quanto à conectividade, né, ele vai criar para mim aqui uma VPC, né, eu posso, no caso aqui de criar não, né, ele já vai usar uma VPC que eu tenho aqui, eu já tenho 3 VPCs, ou ele vai usar a minha default, que é default quando é criada a conta, ou eu posso usar, por exemplo, essa Lab02 que ela já está criada, ou eu crio uma nova VPC, então eu crio uma nova rede do zero aqui, tá? Então, eu vou selecionar a VPC Lab01, tá? Depois eu mostro para vocês qual IP ele vai me dar, tá? Mesma coisa, esse processo de VPC também eu tenho um outro vídeo aqui no canal do Aprenda Cloud para você entender como você pode criar uma VPC, uma subnet. Você então pode acompanhar esse outro vídeo aí, bom? Então aqui eu já coloquei a parte de conectividade da minha base MySQL. Eu vou usar a autenticação do banco, né, usando uma senha, ok? Não vou usar o IAM, tá? O IAM. Informações adicionais seria a parte de monitoração e backup. A gente não vai ativar isso aqui agora, tá? Mas eu vou oferecer para vocês aí um outro vídeo de RDS que é mais completo, que vai te dar aí mais opções para você ver essa parte adicional de configuração, prover um backup, por exemplo. A parte de configurações daquele arquivo do my.ini, que são as configurações das variáveis do banco de dados MySQL. E aqui ele me fala a questão aí dos custos, né? Aqui no finalzinho, por estar rodando uma instância micro, né? E um disco de 20 GB de armazenamento e o backup, eu estou usando aí um free tier, tá? Para não cobrar da gente aí essa utilização. Então tá tudo ok, tudo preenchido, tá? Essa parte é bem tranquila. Existem vários vídeos que ensinam a fazer essa criação de RDS, mas como eu falei, o meu objetivo aqui é ir além, é mostrar qual seria a prática, né, de usar um banco MySQL no RDS. Então já preenchi todas as informações aqui para poder criar a nossa instância MySQL no RDS. Eu venho no botão Create Database, então para criar o banco de dados de fato, tá? Ele está criando o banco. Vejam que agora eu voltei aqui para o database, né, para essa aba database. Ele mostra para mim que está criando o database Lab01, tá? Então ele mostra aqui o status Creating. Depois de alguns minutos, né, o status do meu banco muda então para disponível. Vejo que essa criação ela levou por volta de 8 minutos a 10 minutos por volta desse tempo, né, de 8 minutos para criar o meu banco de dados MySQL e deixar disponível como esse status que está aqui agora, tá? Então até aqui nós criamos essa instância, né, Lab01 com MySQL rodando nesse recurso da AWS que é o T2 Micro. Eu clicando aqui então no nome do banco, no DB Identifier Lab01, ele vai me trazer então informações, né, um sumário sobre essa minha instância do RDS. Então, confirmando aqui o Lab01 como um identifier, tá? É uma instância, tem CPU, né, e também tem conectividade, eu consigo acompanhar essa parte de monitoração e a gente vai ver ali na aba da monitoração isso. A informação que eu tenho é que a instância está disponível, o engine é um MySQL, o tipo de hardware é uma T2 Micro, e a região que eu estou rodando esse banco de dados, né, que é na Virgínia, e a zona de disponibilidade é essa 1B aqui, tá? Então agora na aba Conectividade e Segurança, eu tenho então o endpoint. Qual é o endereço, o IDNS, né, do host para poder conectar nessa base MySQL, juntamente com a informação da porta, que é a 3306, padrão do MySQL. Na parte de rede networking, me mostra mais uma vez em qual zona eu estou, a VPC que eu selecionei no processo de criação, que é a VPC Lab01, em quais subnets, né, essa VPC
ela foi configurada e meu banco foi criado em cima dessa estrutura de rede, tá? Então, essa parte de networking, a gente não entrou muito em detalhe, mas se você quer entrar em detalhes, veja o vídeo sobre VPC e criação de subnets. Com relação à segurança, também tem o Security Group, que é um firewall virtual. Lá nós temos as regras, a gente vai ver um pouquinho referente a isso, porque eu preciso conectar meu Workbench nessa base MySQL. Então vamos ver como está as regras, né, de liberação de portas de protocolo nesse firewall. Não está com acesso público, tá? Então isso aí também é uma questão que a gente tem que verificar, porque senão eu não consigo acessar pelo endpoint, porque só vai conseguir conectar quando está dessa forma se eu estabelecer, por exemplo, uma VPN. Então, se eu não tiver uma VPN conectada na minha conta do AWS, ligando a minha rede onde estou aqui local com o AWS, não vou ter acesso. E aí tem a questão de certificados também, que com uma questão a mais de segurança para acessar a minha base MySQL. Então aqui vejam que eu estou com como eu usei um default, eu estou usando aqui então o Security Group Default, que ele só permite que esse Security Group acesse. A gente vai ter que ver essa parte agora de segurança, né, disponibilizar esse RDS MySQL para fora, tá? E a saída tá para qualquer um. Então o banco pode sair para qualquer lugar da internet, mas o contrário não é verdadeiro. Eu ainda não consigo acessar essa base aqui, por exemplo, de onde eu estou, da minha rede, tá? Só seguindo aqui rapidinho, a parte de monitoração, eu consigo verificar, acompanhar como está o uso de CPU, né, da minha instância, a parte de storage, as conexões de banco, memória, os IOPS, né, leitura e escrita do meu disco, a parte de logs e eventos, quais são os arquivos de log que eu tenho na minha instância, que são o padrão, né, do MySQL, e também a auditoria, quais são os eventos mais recentes que eu fiz aqui nessa instância RDS. E posso criar alarmes em cima disso. Mas isso aqui a gente não vai entrar ainda nesse ponto, tá? Configuration, ele me mostra a configuração dessa instância, então versão, o Security Group, a parte do hardware, o storage e alguns insights sobre a performance da minha instância. A manutenção e backups, seria eu ativar aí uma rotina de backup. Vejam que eu estou com uma rotina de backup ativada, mesmo por ser um free tier, que automatiza os backups. Então ele vai ativar 7 dias de backup, que ele vai deixar guardado, com essa retenção de 7 dias. E também ele acabou de fazer, assim que ele cria uma instância RDS, ele faz um snapshot, ele faz uma cópia de segurança dessa minha instância, caso eu precise, tá? E um detalhe, esse snapshot, esse backup que eu estou fazendo aqui, se eu tiver que restaurar a minha base de dados porque eu perdi eventualmente alguma informação, ele restaura toda a minha instância, tá? Então não é apenas uma tabela, não é apenas um database específico dentro da minha instância, ele restaura ela toda. Então para você ter uma maior segurança, depois eu recomendo a gente criar um backup granular, que é um backup base a base que você tiver criado no seu MySQL. Muito bem até aqui, tá? Então eu ainda não consigo acessar aí a minha instância porque eu preciso ver a parte de conectividade. Então, para que eu possa liberar a minha instância MySQL para acessar, então para que eu possa liberar a minha instância para eu acessar ela remotamente, né, pela internet, para que eu tenha acesso ao database, vou modificar algumas opções de conectividade de rede. Então siga aqui comigo para vocês entenderem quais são as mudanças necessárias para liberar o acesso a essa instância do banco, tá? Então eu venho aqui no botão Modify, que fica no canto direito do dashboard aqui da sua instância. Eu clico em Modify. Ele vai me abrir então aqui as configurações. Vejo que são configurações que eu já tinha feito antes, mas eu vou mudar, por exemplo, aqui em Network Security, o Public Acesso, né, o acesso público, eu vou colocar como Yes, então eu vou permitir que essa instância esteja publicada na internet. Então, pelo endpoint que a gente vai verificar, né, o endpoint que o RDS nos deu, a gente vai utilizar para conectar. Então, eu marquei aqui como Yes, né, o acesso
remoto, né, pela internet. Vejam aqui então que já está selecionado. Aí tem uma outra questão que eu preciso também mudar. Lembra que eu falei para vocês do firewall virtual? Então, é a liberação de portas. Eu preciso liberar a porta do MySQL para o meu IP, para o meu IP poder acessar. Do jeito que está aqui, mesmo que eu liberar para acessar pela internet, não vai me liberar, porque eu estou sendo barrado por esse security group, por esse firewall. Para liberar o firewall virtual, então a minha porta 3306, para poder acessar o MySQL de fora, então eu vou remover esse security group que está aqui, porque ele não está me liberando nada, tá? Ele não serve para essa liberação que eu quero fazer aqui, porque eu criei um outro security group, que é esse RDS MySQL Lab 01, e vou mostrar para vocês o que eu fiz nele para poder liberar também. Então aqui eu estou aqui numa outra abinha no security group, tá? Eu tenho aqui um outro security group, que é esse cara aqui, o RDS MySQL Lab 01. Ele está no embalde ainda sem nada, então eu vou vir aqui, eu vou fazer essa liberação do MySQL. Então eu venho aqui, procuro o serviço MySQL Aurora, que serve para as duas coisas, né? Porque é importante que ele mostre aqui a porta do MySQL, que é a 3306. Eu vou colocar aqui então o IP, meu IP de internet, que estou agora aqui no meu link. Então volta aqui eu coloco aqui meu IP barra 32, né, por host. Se quisesse colocar para outros IPs, seria apenas adicionando regras aqui mais abaixo, tá? Então, feito isso, eu clico em Save Routes. Vejo que salvou minha regra com sucesso. Eu vejo aqui que eu estou agora com a liberação da porta 3306 para o meu IP, tá? O IP do meu link. Para sair, tá para qualquer destino, né? O banco pode sair para qualquer destino, mas para acessar o banco, apenas esse IP, que é o meu IP, com a porta 3306. Então, voltando aqui para o RDS, então eu estou selecionado o Security Group, que é aquele que vocês acabaram de ver, que eu liberei a porta 3306. Estou também aqui, aquela questão lá do acesso remoto, né, o público, também selecionado. Então, para dar continuidade, eu vou clicar no botão continuar, tá? Então, ele me mostra aqui o resumo do que eu estou alterando, que eu estou mudando o Security Group do default para esse novo, e também o acesso público de não para sim, tá? E aí vem a questão da modificação, agendamento da modificação. Eu quero aplicar isso numa próxima janela de manutenção, ele faria num outro horário que não prejudicaria o funcionamento do meu banco. Isso, para quando estiver em produção, é uma segurança para você não causar uma indisponibilidade na sua instância do RDS, ou aplicar imediatamente. Ele fará agora, porque existe um risco, né, de downtime. Então vai fazer provavelmente um reboot da minha instância para poder aplicar essas modificações. Para concluir, vamos clicar aqui no botão então modificar a minha instância de banco de dados. E imediatamente. Então vejam, ela está como informação, né, disponível. Aqui ele está removendo o Security Group e adicionando o Security Group novo que nós criamos. Ainda não liberou aqui o acesso público. Então está em fase de modificação do que nós acabamos de alterar aqui do banco de dados, do RDS. Muito bem. Então a alteração já foi feita aqui na minha instância Lab 01. Vejam que já está disponível. O Security Group já foi alterado para o novo que nós criamos. E também o acesso público agora está como sim, como yes. Ou seja, já foi alterado também. Então, para que eu possa acessar agora essa minha instância RDS recém-criada, vou copiar aqui o endpoint, ok? Vou então agora aqui chamar o meu workbench, então vou chamar o meu aplicativo para conectar nessa base de dados. Então, vou clicar aqui, aqui eu estou na tela principal do MySQL Workbench. Vou criar uma conexão nova para acessar o MySQL, então eu clico aqui no maisinho. Ele vai abrir essa tela de nova conexão. Vou colocar aqui MySQL Lab 01 para identificar essa minha conexão nova. E aqui, onde está hostname, eu vou pegar, voltando lá para o RDS, vou pegar o endpoint, que é esse endereço aqui. Vou voltar aqui então no meu RDS, no meu workbench, vou colocar aqui em hostname, a porta 3306. O usuário é admin, lembra que eu coloquei lá na criação da minha instância? Eu coloquei admin.
Vou colocar aqui já a minha senha, também formada lá no momento da criação da instância. E vou clicar aqui então, vou clicar já em OK, direto. Então criou aqui a conexão, vou até ampliar aqui para vocês, ó, veja que eu estou aqui já prestes a conectar a minha instância MySQL, então vou clicar aqui 2 vezes. Ele está abrindo o editor do SQL, do MySQL, e pronto. Estou conectado agora, veja que eu tenho aqui, mostro minhas tabelas principais, né, agora do sistema, né, do MySQL. Já me mostra aqui o editor, né, de SQL também, e eu já estou conectado então na minha base MySQL dentro do RDS. Veja como é simples, né? Nós fizemos aí desde a criação da instância MySQL no RDS e agora com o endpoint nós configuramos uma nova conexão aqui pelo Workbench, que é esse software para conectar em base de dados do MySQL. Então está pronto, nossa instância já está pronta, mas nós não temos ainda nenhuma base de dados, nenhum banco de dados criado ainda, né? Nós estamos com acesso ao RDS e precisamos agora então criar a nossa primeira base de dados, na qual nós vamos importar alguns dados para poder conectar o Power BI também e visualizar essas informações que vão estar dentro do nosso banco de dados MySQL. Para não alongar muito esse vídeo, tá? Para que ele não seja muito longo, nós vamos dar continuidade na questão da importação dos dados e conectar o Power BI num segundo vídeo. Tá? Então eu peço para você continuar conosco, continuar no próximo vídeo. Inscreva-se no nosso canal Aprenda Cloud no YouTube. Inscreva-se aqui embaixo, aqui no botãozinho vermelho, para fazer parte do nosso canal e aprender mais também conosco. Tá? Então, até o próximo vídeo.